correntes na escuridão. Boa noite, amigos do canal. Eu me chamo Renan, eu tenho 37 anos de idade e atualmente eu moro em Fortaleza. Mas eu nasci e cresci em uma cidade do sertão central do Ceará. Porém, não revelarei o nome da cidade, pois a minha família é muito conhecida. E sei que há vários inscritos do canal que moram por aqui e podem até conhecê-la. Agora, eu irei relatar alguns acontecimentos sobrenaturais que ocorreram na minha cidade, especificamente em um local que chamamos de Campo de Avião. Muitas pessoas dizem ter vivenciado algo sobrenatural ao passarem por aquela estrada. O que eu irei relatar para vocês envolve diretamente a minha família. Peço que os ouvintes fiquem atentos aos relatos. Eu vou tentar descrever um pouco desse local para que vocês entendam melhor como é aquele caminho. Esse campo de aviação era pouquíssimo utilizado. Antigamente servia apenas quando algum político ou cantor famoso vinha fazer algum show na cidade. A pista era adequada apenas para aviões pequenos ou helicópteros. O asfalto da pista de pouso era bem longo e permitia um avião pousar tranquilamente. Dos dois lados da pista, só havia mata alta, que hoje deve estar ainda mais densa, pois o local acabou sendo abandonado por falta de manutenção. Era o início da década de 80. O meu pai, que se chama Renato, sempre gostava de pescar em um rio que ficava além desse local, considerado por muitos amaldiçoado. Havia um outro caminho para chegar até lá, mas era bem mais longo, exigindo uma grande volta ao redor do campo de aviação. Naquele dia, ele saiu com sua rede de pesca no meio da tarde. Como ainda era cedo, preferiu tomar o caminho mais longo para evitar passar pelo campo de aviação. Ele temia também aquele lugar. Chegando ao rio, pescou tranquilamente, porém, quando foi por volta das 5:30 da tarde, já começava a escurecer. Para quem mora no Ceará, sabe que a partir das 18 horas, ou seja, às 6 da tarde, o céu já está bem escuro. Como ele não tinha levado nenhuma lanterna para iluminar o caminho, ele então pensou consigo mesmo: rapaz, eu vou ter que passar pelo campo de aviação? Meu Deus, que o Senhor me proteja. Ele recolheu suas coisas e os peixes que tinha conseguido e saiu o mais rápido possível dali. Ao chegar no início da estrada que cruzava o campo de aviação, olhou para os dois lados e seguiu em frente, mesmo sentindo medo daquele local, que não tinha escolha. Se tentasse voltar por outro caminho, o trajeto seria ainda mais longo e já estaria a noite cerrada. Para disfarçar o medo, começou a assobiar, mas quando chegou na metade do caminho, algo fez o seu sangue gelar. Ele viu uma criatura tenebrosa vindo em sua direção. O meu pai, na mesma hora, ao ver aquilo, começou a rezar em voz alta, tentando se proteger daquilo. Ele descreve o que viu. Era um cavaleiro montado em um cavalo negro e enorme. O homem usava um capuz preto e, em vez de rosto, havia uma caveira. Ele não teve coragem de encarar aquela criatura e abaixou a sua cabeça. Ele ouvia perfeitamente os galopes se aproximando mais e mais, e quando a figura estava muito perto, ele decidiu fechar os olhos, pois algo lhe dizia que ele não deveria olhar diretamente para aquilo. Foi então que ele sentiu a presença ainda mais próxima, pois a criatura desceu do cavalo e começou a caminhar rindo em sua direção. O som de correntes se arrastando pelo chão ecoava na escuridão, e um cheiro forte de enxofre ficou insuportável. Foi quando que do nada aquela criatura parou ao seu lado e falou com uma voz assustadora: "Você não vai olhar para mim, moço?" O meu pai, apavorado, voltou a rezar o credo em voz alta. A criatura soltou uma gargalhada aterrorizante, subiu novamente no cavalo e seguiu com seu caminho. Ele permaneceu ali de olhos fechados por uns 10 minutos, sem coragem de se mover,
e quando sentiu que o perigo havia passado, começou a abrir os olhos lentamente. Mas então, ouviu um relincho de cavalo logo atrás dele. O seu coração quase parou. Ele olhou de canto de olho e viu que a criatura ainda estava ali ao seu lado. Sem saber de onde tirou forças, começou a correr com todas as suas energias. O ser demoníaco vinha logo atrás gargalhando de forma grotesca, enquanto as correntes continuavam sendo arrastadas pelo chão. A única luz que iluminava o caminho era a lua cheia, que tornava tudo ainda mais sombrio. O meu pai sentia que estava prestes a desmaiar de exaustão quando avistou o final do campo de aviação. Ao longe, ouviu vozes e, desesperado, gritou por socorro. Foi nesse momento que a criatura soltou outra gargalhada sombria. O cavalo relinchou alto e a figura desapareceu correndo, indo em direção ao matagal. Quando ele saiu do campo de aviação, encontrou uma família que voltava de um culto. Vendo aquelas pessoas, o meu pai simplesmente desmaiou de cansaço e medo. O seu Gonçalo, um dos homens da família, se aproximou, reconheceu o meu pai e disse para sua família seguir em frente enquanto ele o levava para casa. Colocou um dos braços sobre o seu ombro e seguiu praticamente arrastando meu pai. Ao chegar em casa, o meu avô Carlos viu que o meu pai estava pálido e suando muito. Perguntou ao seu Gonçalo o que havia acontecido e ele contou como o encontrou no caminho pedindo socorro. Preocupado, meu avô pediu para que os seus outros 2 filhos acompanhassem o seu Gonçalo de volta para sua casa enquanto tentavam entender o que estava acontecendo com meu pai. Quando ele acordou na manhã seguinte, ele estava ardendo em febre. A minha mãe tentou dar alguns remédios caseiros, mas nada adiantava. Foi então que ela pediu para chamar a sua comadre, Dona Matilde, uma rezadeira. O meu tio Rubinho saiu correndo e foi até a casa dessa Dona Matilde. Ao saber do estado do meu pai, ela foi rapidamente até a nossa casa. Chegando lá, encontrei o meu pai em delírio. Ele tremia e dizia que a criatura ainda estava ao seu lado, dizendo que levaria sua alma. Na mesma hora, a Dona Matilde percebeu o que estava acontecendo. Isso só pode ser um demônio da morte, murmurou. Ela imediatamente começou suas orações e pediu que todas as mulheres das redondezas viessem rezar um terço. A minha mãe pediu ajuda às vizinhas e começaram a rezar o terço. A Dona Matilde tentava conversar com meu pai e pedia para que ele descrevesse a criatura. Mesmo delirando, ele falou como era. Ela pegou algumas ervas medicinais, fez um chá forte para ele e não parava de benzê-lo com o peão roxo. Foi o dia todo nessa luta, até que à noite a febre baixou e o meu pai foi recuperando os sentidos. A Dona Matilde ficou exausta de tanto lutar para salvar a vida do seu afilhado. Já os meus avós a agradeceram e ela voltou para casa, mas disse que viria pela manhã para rezar novamente com o pinhão roxo por 7 dias, até ele ficar bem de vez. Graças a Deus, com 1 semana meu pai estava recuperado. No entanto, ele parou com o hábito de pescar sozinho e muito menos passar por aquele local. Depois desse episódio, anos se passaram e o meu pai acabou se casando com a minha mãe. O nome dela é Conceição. Eles tiveram 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Eu era o mais velho. Era Quaresma, era o ano de 2002 e alguns parentes de Fortaleza vieram nos visitar e passar a Semana Santa com a gente. A casa estava cheia de crianças e adolescentes e quando anoitecia, sentávamos na frente de casa para contar os causos do sertão. Eu tinha um primo da minha idade, na época tínhamos 15 anos. Ele se chamava Camilo e não acreditava na história que havia acontecido com meu pai. Por ser de cidade grande, não levava a sério as histórias do interior. Pela manhã, convidei os meus 3 primos, Camilo, Carmen e o Juan, para irmos ao rio. E acabou auto se convidando a minha irmã Ritinha, que era um ano mais nova do que eu.
Avisamos para os nossos pais que iríamos para o rio e que voltaríamos lá por volta das 2 da tarde. Saímos de casa lá por volta das 11h30 da manhã e quando chegamos na divisa entre o caminho do campo de aviação e o caminho mais longo, eu olhei para eles e disse: pessoal, vamos aqui pelo caminho mais longo, não passamos por esse outro caminho. O meu primo Camilo então começou a zombar: tu não é macho não? Pois eu vou por esse caminho, eu quero ver essa tal criatura, eu quero ver se ela vai aparecer para mim. Ele até chamou a minha irmã para ir com ele, mas ela não quis ir. Eu disse então para o irmão dele ir junto, e o Juan, mesmo não querendo muito, acabou obedecendo. Eu ensinei o caminho e falei que era só seguir reto, pois dava quase em frente ao rio. Nos separamos e seguimos em frente. Chegamos primeiro e por um tempo eles não apareciam, até que os meus primos surgiram muito pálidos e sem fôlego. Eu perguntei o que havia acontecido, mas eles só choravam sem parar. Ficamos ali por alguns minutos tentando acalmá-los, até que o Camilo, ainda ofegante, disse: macho, eu nem conto a marmota que vimos. Estávamos andando tranquilamente quando vimos de longe uma pessoa. Eu falei para o meu irmão: eu vou perguntar se estamos no caminho certo. Só que à medida em que aquilo se aproximava, eu fui achando estranho, pois a figura estava montada em um cavalo muito grande. Ele usava um capuz preto. Eu até pensei: meu Deus, esse cara é maluco. Todo vestido desse jeito num calor desse. Ele deve estar delirando. Afinal, onde morávamos era muito quente, pois ficava no sertão central do Ceará. Foi então que eles perceberam que aquela coisa vinha de cabeça baixa. Quando estava bem perto, ela ergueu a cabeça e vimos um crânio. Na hora demos um grito e, sem pensar, eu puxei o meu irmão para dentro do mato. Subimos em uma árvore e aquela coisa passou pela pista dando gargalhadas, porém eram umas gargalhadas grotescas. Tremíamos de medo. Nem sabemos como conseguimos subir naquela árvore tão rápido, de tanto pavor que estávamos sentindo. Ficamos ali por um bom tempo observando aquela coisa que ia e voltava. Foi quando decidi e disse que a gente precisava correr, senão iria anoitecer e ficaríamos por ali. Descemos devagar e começamos a correr como condenados. Mas quando já estávamos perto do final do caminho, aquilo começou a correr atrás de nós. Estava longe, mas dava para ouvir as correntes sendo arrastadas e uma gargalhada diabólica e os galopes do cavalo negro. Quando finalmente chegamos ao fim do caminho, olhamos para trás e aquilo simplesmente havia sumido. Foi por isso que demoramos tanto para chegar aqui. E o que mais me deixa assustado, que foi em plena luz do dia. Geralmente coisas assim acontecem durante a noite, na madrugada, mas durante o dia foi a primeira vez. Depois que ele contou o que havia acontecido com ele, ficamos assustados e voltamos para casa pelo caminho mais longo e nem banho de rio tomamos de tanto medo. Quando chegamos em casa, a primeira coisa que fizemos foi contarmos tudo para a nossa família. O meu avô, por sua vez, deu logo um carão daqueles no Camilo, pela idiotice dele ter ido pelo caminho do campo da aviação e ainda por cima arrastar o seu irmão com ele. O meu pai então olhou para eles e disse: e agora, vocês acreditam? Depois desse dia, ficou muito difícil de irmos ao rio. O medo daquela criatura diabólica nos acompanhava. Mas o mais estranho era que as aparições no campo de aviação continuavam. De vez em quando, alguns desavisados passavam por lá, mas nem sempre aquilo aparecia para todo mundo. E isso eu não sei explicar. Hoje em dia esse caminho está desativado, nunca mais teve manutenção naquela pista. E aquela coisa, aquela coisa, com certeza habita aquele local assombrado, esperando apenas um pobre coitado desavisado a passar por lá, seja por dia ou pela noite, para poder assombrá-lo, e assim achando graça do pobre infeliz.
Sombras na estrada. Boa noite a todos. O meu nome é Geraldo. Atualmente eu moro em Brasília. Eu passei por uma situação completamente inacreditável que quero compartilhar com todos vocês. Tudo o que eu irei relatar aqui aconteceu comigo e foi no ano de 1997. Naquela época eu morava na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Então, vamos aos fatos. Para quem conhece a região, especialmente caminhoneiros e motoristas de ônibus, há uma estrada bastante movimentada que liga Campina Grande a Patos. E se eu não me engano, o trajeto entre as cidades tem aproximadamente 140 quilômetros. Esse caminho é relativamente longo e, sem medo de errar, eu posso dizer que é bem arriscado, especialmente para quem não conhece bem aquelas estradas. Mas um dos pontos mais perigosos ficava entre Juazeirinho e a cidade de Patos, na Serra da Veração. Nesse trecho havia uma passagem extremamente arriscada, onde existia um despenhadeiro com mais de 200 metros de profundidade. Quem conhece sabe o quanto é arrepiante passar por este ponto da rodovia, e justamente nesse local haviam registros de mais de 200 acidentes fatais. Foi exatamente nesse local que eu fiquei sabendo de uma situação tão macabra quanto inexplicável. Certa noite, tudo parecia normal. Já era tarde, lá por volta das 22 horas. Eu estava com alguns amigos conversando e tomando algumas cervejas em um bar da região, perto da praça de Campina Grande. O bar ficava próximo ao ponto onde estavam estacionados os carros de aluguel, ou, como são mais conhecidos, os táxis. Em um determinado momento, depois de muita conversa fiada, começamos a comentar sobre os casos que já haviam ocorrido naquele trecho da estrada que eu mencionei anteriormente. Estávamos distraídos com o assunto, contando diversas histórias, quando que do nada algo chamou a nossa atenção. De repente surgiu na esquina um carro em alta velocidade. Em seguida, o motorista freou bruscamente bem em frente ao bar onde estávamos sentados. Foi uma cena estranha, e logo o carro ficou cercado de pessoas, incluindo alguns taxistas que estavam por perto e outros frequentadores do bar. Curioso com aquela situação, eu me levantei para ver melhor o que estava acontecendo. Havia bastante agitação em volta do veículo, e logo vimos que o motorista era um taxista. Ele saiu do carro totalmente transtornado, falando alto e com um olhar de puro desespero. Ele colocava as mãos na cabeça e parecia fora de si, como se algo muito sério e assustador tivesse acontecido. Não era qualquer coisa. Além da palidez extrema, o homem não conseguia articular uma só palavra. Eu confesso que eu fiquei com pena daquele rapaz. Alguns minutos depois, um dos funcionários do bar pegou o motorista pelo braço e o levou para dentro. Lá ele se sentou no balcão e lhe deram um copo d'água. Aquela cena deixou todos especulando, tentando entender o que havia acontecido. Só depois de cerca de meia hora ele começou a se acalmar, e é aí que ele conseguiu falar, porém com muita dificuldade. Foi então que um dos homens que o ajudou a entrar no bar perguntou o que havia acontecido com ele. Foi então que um dos homens que o ajudou a entrar no bar perguntou o que havia acontecido. E com uma voz embargada, gaguejando e ainda visivelmente aterrorizado, o motorista iniciou o seu relato. Eu posso dizer sem medo, o que ele contou foi algo realmente assustador. Segundo ele, havia pegado uma corrida que lhe renderia um bom dinheiro. Ele levaria uma família até a cidade de Patos. Até então, tudo transcorria normalmente, sem nenhum problema no trajeto. A viagem terminou sem qualquer situação estranha, e como já havia ficado tarde, assim que deixou os passageiros, decidiu voltar para Campina Grande o mais rápido possível, pois sabia
que teria um longo caminho pela frente, ainda mais perigoso durante a noite. Antes de pegar a estrada, ele tirou um tempo para jantar e em seguida passou em um posto de gasolina para abastecer e também verificar o óleo e conferir se tudo estava em ordem para poder seguir com a viagem de retorno. Ele disse que já eram cerca de 18 horas quando terminou de encher o tanque. Com tudo pronto, esperou um pouco para ver se conseguia algum passageiro para aproveitar o retorno e, como ninguém havia aparecido, resolveu seguir a viagem sozinho. Naquele momento, todos nós que estávamos em volta daquele motorista ficamos em silêncio, atentos a cada detalhe que saía da boca dele. O motorista continuou contando que seguiu tranquilo por boa parte do trajeto de volta, mas foi quando chegou na descida do Morro da Viração, perto do despenhadeiro, que algo inacreditável aconteceu. O motor do carro simplesmente parou do nada. Estranhando a situação, ele encostou o veículo e desceu para verificar o que havia acontecido. Afinal, ele tinha tomado todos os cuidados antes de pegar a estrada. O óleo estava certo, a água no nível adequado, tudo parecia normal. Ele abriu o capô e inspecionou atentamente, até perceber que uma das velas do motor estava meio frouxa. Ele mexeu a vela, apertou melhor e, satisfeito de que havia resolvido o problema, fechou o capô e seguiu indo em direção à porta do carro para entrar novamente. E foi nesse momento que ele sentiu um arrepio subindo pela espinha. Ele mal bateu a porta e se acomodou no banco, quando sentiu uma mão tocar o seu ombro direito. No susto, virou-se rapidamente para trás e viu 2 homens sentados no banco traseiro do carro. Segundo a sua descrição, eram sujeitos altos, vestidos com roupas brancas. Naquele instante ele entrou em pânico. Afinal, estava no meio do nada, em uma estrada deserta e sem nenhum outro veículo ou pessoa por perto. Foi então que um dos homens olhou para ele e, com uma voz calma e grave, disse que precisavam ir para Campina Grande. Em seguida, acrescentou que os 2 estavam ali há muito tempo esperando por um transporte para voltar para casa. O motorista não conseguia entender como aqueles homens haviam aparecido ali tão de repente. Ele tinha certeza absoluta de que estava sozinho naquele lugar. Antes que ele pudesse reagir, o outro homem se virou e falou com uma voz estranha, cujo som ele disse que jamais esqueceria. Disse que ele precisava acelerar o máximo possível, pois tinham que chegar na cidade às 10 horas da noite. Sem saber o que fazer e tomado pelo medo, ele apenas deu a ignição no carro e arrancou pela estrada escura, levando aqueles 2 sujeitos no banco de trás. Até aquele momento, seu maior receio era um assalto, mas em sua cabeça ele jamais imaginaria que o que estava acontecendo não tinha nada a ver com isso. A cada momento ele olhava pelo retrovisor de relance, tentando entender quem eram aqueles homens, mas eles apenas permaneciam imóveis, observando a estrada com olhares frios. O tempo passava e ele ainda estava no meio do trajeto. Cada quilômetro percorrido parecia uma eternidade. Então, quando o relógio já se aproximava das 10 da noite, um dos homens voltou a falar. Ele reforçou que o motorista precisava se apressar, pois o tempo estava acabando. O pobre rapaz já estava na estrada de Campina Grande quando se virou para perguntar onde eles queriam descer. E foi nesse momento que ele entrou em choque. O banco de trás estava completamente vazio. Aqueles 2 homens haviam desaparecido sem deixar rastro. Completamente apavorado, em estado de choque, ele continuou dirigindo em alta velocidade sem pensar em mais nada, até que acabou parando na esquina perto do bar, tendo um apagão. A sua mente estava em branco e ele mal se lembrava como havia ido parar naquele lugar. Depois de ouvir essa história, todos nós ficamos muito chocados, pois ele não tinha como inventar aquilo. O seu estado era de total pavor.
Eu não acredito que tivesse condições de criar toda aquela narrativa. Bom, pessoal, esse é o relato, e isso não aconteceu comigo, mas eu testemunhei uma pessoa em um estado que me passou total veracidade dos eventos narrados. Ele não ganharia nada mentindo para as pessoas que ouviram a sua história. Uma coisa eu sei, aquele lugar é marcado por tragédias e com certeza tem energias muito pesadas. Não é comum que histórias e causos sobre o assombrado trecho da Serra da Viração surjam de tempos em tempos. Então fica o aviso: cuidado ao visitarem aquele local. Eu tenho certeza de que desde 1997 esse lugar acumulou ainda mais tragédias, deixando almas perdidas vagando sem rumo, talvez tentando voltar para casa, sem nem saber que já não estão mais entre os vivos. Eu não passo por aquele trecho nem que me paguem, e muito menos durante a noite, pois eu acredito piamente que lá existem forças que nós não compreendemos. Passos no corredor. Nas férias eu sempre vou para a fazenda do namorado da minha tia, lá no interior de Minas Gerais. Ele é minha tia e os meus primos moram lá. A família do namorado da minha tia tem a fazenda desde o final do século XIX. No verão passado, eu tinha ido para lá como de costume, só que dessa vez, o meu espírito curioso e aventureiro de adolescente não se contentou em ficar somente na piscina e andar a cavalo. Eu queria sair e explorar a fazenda inteira. Depois de um tempo enchendo meu primo Alex com isso, ele finalmente concordou em ir comigo, já que além de não querer ir sozinho, eu também não conhecia tão bem a região quanto ele. Nós saímos de manhã, um pouco depois do café, e fomos dar umas voltas. Quando estávamos um pouco longe da casa da fazenda, ele olhou para mim e disse: já que você quer explorar, eu vou te levar para a antiga casa principal da fazenda. Quando ele me falou aquilo, eu já sentia que eu iria encontrar muito mais do que eu queria lá. A casa antiga da fazenda ficava bem longe da outra, e nós levamos um bom tempo para chegarmos até lá. Quando chegamos, eu vi que a casa era bem velha. Ela não era tão grande, mas também não era pequena. A porta estava destrancada, simplesmente encostada. Não era exatamente aquilo que eu tinha em mente quando eu falei que eu queria explorar a fazenda. Eu estava mais interessado em um rio, alguma cachoeira, uma montanha com uma vista bonita ou até mesmo alguma caverna, mas era aquilo que eu tinha no momento. Nós entramos na casa e a primeira coisa que eu notei foi que as paredes estavam completamente arranhadas e com manchas amarronzadas que pareciam ser sangue, mas poderiam ser tinta vermelha também. O meu primo falou que fazia tempo que ele não ia para lá, mas que da última vez que ele foi, as paredes não estavam daquele jeito. Estávamos na sala principal e para a esquerda tinha uma passagem que levava para uma outra sala e para a direita um corredor que levava para os quartos. A sala de jantar dava para a cozinha e de lá para fora da casa pela porta dos fundos. Nós pegamos o corredor da direita para olhar os quartos. Haviam 4 quartos e um banheiro no local. O primeiro quarto estava normal, nada demais, só poeira. O segundo e o terceiro, a mesma coisa. Então fomos ver o último quarto, o maior de todos. E quando entramos, eu senti uma brisa fria e um pouco de frio, mesmo a casa estando bem quente e abafada. Nesse quarto havia um armário e nós fomos ver o que havia dentro dele. Abrimos a porta e nada. Então eu ouvi um som de passos vindo do corredor. Agarrei o braço do meu primo e olhei para a porta. Os passos chegaram perto e pararam na frente da mesma, mas não aparecia ninguém. Eu nem pensei, eu fiquei assustado e saí correndo, e ele veio logo atrás de mim. Enquanto eu corria pela casa para sair dela, eu não vi ninguém lá dentro. Eu só vi nossas pegadas na poeira e mais ninguém.
Apesar de termos ouvido os passos, finalmente lá fora, na luz do sol, ficamos mais calmos. Eu olhei para ele e ia perguntar o que seria aquilo. Foi quando ele começou a gritar do nada. A única coisa que ele falava era que estava doendo e estava queimando muito o corpo dele. Eu olhei para o braço dele e começaram a aparecer um monte de marcas vermelhas e brotoejas. O pescoço dele começou a ficar todo vermelho também. Eu decidi que era melhor levá-lo correndo para a casa da fazenda para a mãe dele ver o que era. Antes de sair correndo com ele, dei uma última olhada para a casa e vi uma fumaça meio acinzentada na porta de entrada, formando assim a silhueta de uma pessoa. Depois disso, agarrei a mão do meu primo e saí correndo. Quando chegamos na casa da fazenda, a mãe dele viu como ele estava e ficou assustada. Ela o levou para o hospital e deram alguns remédios para ele tomar. O mais estranho é que no dia seguinte ele já estava bom de novo. Nem parecia que tinha tido alguma coisa. Ele me falou que aquela foi a primeira vez que ele tinha tido uma reação alérgica ao entrar dentro dos quartos daquela casa antiga, pois ele nunca tinha sentido isso antes. Durante o jantar, nós falamos o que havia acontecido no dia anterior e mencionamos os passos que ouvimos. O namorado da minha tia ficou preocupado, achando que poderia ter alguém morando lá escondido, já que isso não é incomum acontecer por aqui. Ele resolveu investigar a casa no dia seguinte, quando não tinha muita coisa para fazer. O Alex e eu fomos juntos com ele. Quando chegamos lá, entramos na casa e, para nossa surpresa, as paredes não tinham arranhões e nem manchas de tinta ou sangue. Mas o Alex e eu não saímos da sala. Foi o máximo que nós entramos. O namorado da minha tia procurou a casa inteira e não achou ninguém, nem sinal de que alguém tivesse estado lá dentro. Em seguida, nós fomos embora de lá. E nem o Alex e nem eu voltamos para aquele local novamente. Mas eu não vou esquecer tão cedo daquela fumaça cinza que eu vi na porta e nem da alergia relâmpago do Alex, que veio do nada e foi embora como se ele nunca tivesse pegado nada. E isso serviu de lição para mim, mostrando que visitar lugares desconhecidos e principalmente antigos pode ser perigoso e assim trazer surpresas muito desagradáveis.